príncipe dos pregadores nasceria dia 19 de junho de 1834, Charles Haddon Spurgeon. Ele era filho e neto de ministros congregacionais. No início da sua adolescência, foi morar com seu avô e teve a oportunidade de conhecer a biblioteca do seu avô, onde tinha um vasto material de literatura puritana. Spurgeon leu livros como O Peregrino, de John Bunyan, Um Guia Seguro para o Céu, de Joseph Alleine, leu o livro de Richard Baxter, John Owen, e foi grandemente influenciado pela literatura puritana, o que fez com que ele tivesse uma convicção do seu pecado, contudo ainda não era convertido. Em 1850, para fugir de uma nevasca, Spurgeon entrou em uma capela metodista em que um membro da igreja não muito eloquente pregava Isaías 45:22, que diz: "Olhe para mim e sede salvos, vós todos os povos da terra." Este sermão tocou o coração de Spurgeon e, pelo poder do Espírito Santo, se arrependeu e creu em Cristo. Encontrou alívio para sua alma. Após sua conversão, Spurgeon foi batizado em uma congregação batista, passou a distribuir folhetos nas ruas, ensinar as crianças na escola dominical. Em 1851, se mudou para Cambridge, onde pregou seu primeiro sermão. Em seguida, se tornaria pastor auxiliar de uma pequena capela cristã, onde ele pregaria regularmente. Suas pregações eram poderosas, de forma que ele foi convidado para assumir a capela de Londres, de New Park Street, em Londres. Uma capela grande, né? O prédio era grande, porém só tinham 200 membros aproximadamente, caberiam uns 1.200. Contudo, em menos de um ano, Spurgeon viu aquele prédio se encher de gente. Em nenhum momento ele trouxe a glória para si mesmo, mas glorificava a Deus e valorizava as orações dos irmãos. Em 1855 a 1857 começa o que ficou conhecido como a Faculdade de Pastores. Casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susannah Thompson. Com ela teve 2 filhos e tinha o costume de fazer o culto doméstico. Tentou ampliar a capela de New Park Street em 1858, mas logo viu-se a necessidade de um local ainda maior. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano em Newton, com a capacidade de 12.000 ouvintes e aberto em 25 de março de 1861. A teologia de Spurgeon encontrava raízes nos puritanos e nos reformadores. Sobre as doutrinas da graça, ele disse o seguinte: "Só usamos o termo calvinista como apelido. A doutrina que chamamos de calvinismo não se originou em Calvino. Cremos que ela fluiu do grande Criador de toda a verdade. Talvez o próprio Calvino a derivou principalmente dos escritos de Agostinho, e Agostinho obteve seus pontos de vista, sem dúvida, guiado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto estudava diligentemente os escritos do apóstolo Paulo, e Paulo os recebeu do Espírito de Jesus Cristo, o grande fundador da igreja cristã." Assim como valorizava a doutrina correta, também alertava: quando morre o amor, a doutrina ortodoxa torna-se um cadáver, o formalismo sem poder. A adesão à verdade vira fanatismo azedo quando a doçura e a luz do amor a Jesus se vão. Perder o amor é perder tudo. Por um lado, cria firmemente na soberania de Deus para a salvação. Por outro lado, anunciava a todos a oferta do Evangelho com um senso de urgência. Spurgeon não tinha uma ortodoxia morta, mas um zelo fervoroso para a propagação do Evangelho e com uma mensagem cristocêntrica. Sobre isso, ele disse o seguinte: "De tudo que eu gostaria de dizer-lhes, o resumo é este: meus irmãos, preguem a Cristo, sempre e para sempre. Ele é todo o Evangelho. Sua pessoa, seus ofícios e sua obra devem constituir o nosso grande e todo abrangente tema.
O mundo continua precisando ouvir falar do seu Salvador e do caminho para chegar a Ele. Não somos chamados para proclamar filosofia, metafísica, mas o simples Evangelho. A queda do homem, sua necessidade de novo nascimento, o perdão mediante a expiação e a salvação como resultado da fé. São esses os nossos machados de combate para as nossas armas e as nossas armas de guerra. Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon fez muito mais do que podemos descrever neste breve vídeo. Combateu ensinos liberais, enfrentou oposições, fundou o orfanato, teve 3.653 sermões publicados, escreveu vários livros, batizou cerca de 14.692 pessoas em seu pastorado. Seu legado inspirou e ainda motiva muita gente. Faleceu devido a uma enfermidade no dia 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Cerca de 6.000 pessoas leram diante do seu caixão o texto de sua conversão. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isaías 45:22. Spurgeon está sepultado no cemitério de Norwood, com uma placa que diz: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o exemplo de Charles Spurgeon sirva para nos motivar para viver piedosamente, não desperdiçar nossas vidas, mas glorificar a Deus em tudo o que fizermos. E para que você que quer conhecer um pouco mais de Spurgeon, leia esse livro aqui da editora Fiel, O Foco Evangelístico de Charles Spurgeon, do Steve Lawson, e esse aqui, Servos de Deus, que conta com a biografia também de outros servos de Deus, do pastor Frank Ferreira. Deus abençoe vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, envie para o meu e-mail. Tchau!